Eu fiquei um tempão sem fazer vídeos, porém aqui estou eu de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre Isadora Duncan. E eu fiquei sabendo da existência dela, eu que não danço nada, por causa desse livro aqui, das Mulheres, Mitos e Deusas, né? O Feminino através dos Tempos, que é um livro maravilhoso, apesar de eu ter ficado um pouco entediada nas partes em que ela falava muito sobre mitologia e religião. Na verdade, mitologia foi ok. É que são muitas santas e a maioria delas não me diz muita coisa, então acabou sendo um pouquinho chato em alguns momentos, mas a parte em que ela chega nos tempos modernos melhorou bastante. Então é um livro ótimo e todo bom livro leva a gente para outros livros e assim eu descobri a Isadora Duncan, mais pela tragédia da vida dela, confesso eu, mas a gente vive numa sociedade de filmes e séries e podcasts de serial killer, então me julgue. Ok. Eu quis muito saber sobre Isadora Duncan porque ela perdeu os 2 filhos num acidente de carro. E eu pensei, nossa, que desgraça. Não deve existir nada de pior pra acontecer na vida de uma pessoa. Lendo sobre a vida dela, eu comecei a descobrir coisas maravilhosas sobre ela, óbvio, né? Primeiro, ela nasceu pobre, então ela nasceu nos Estados Unidos também, pobre nos Estados Unidos. Ela nasceu em 1877 e morreu em 1927. Foi precursora, então, da dança moderna. Então, na verdade, ela nasceu no auge do balé clássico e ela apoiava movimentos mais livres do corpo, né? Então, ela era inspirada pela mitologia grega. E as suas danças também lembram as danças de lá, né? Com camisolões e sandália, ao contrário daquela dança engessada que era o balé. Então, lá nos Estados Unidos, ninguém deu valor para a dança dela, e ela foi ganhar dinheiro na Europa, onde de fato ela ganhou muito dinheiro, só que ela não era feliz em se apresentar só para plateias burguesas. Ela queria, o sonho da vida dela era ter uma escola de danças em que ela pudesse ensinar pessoas pobres. Ela não queria alunos que pudessem pagar, ela queria alunos que ela pudesse dar a riqueza da dança para eles. Como ela dizia, as crianças ricas já têm dinheiro, eu quero ensinar as pessoas que não podem pagar. E isso era muito bonito da parte dela, enfim, e obviamente ela nunca conseguiu essa escola na Europa. Ela conseguiu então, como ela viveu o auge do comunismo, que foi o começo do comunismo, lá no RSS, depois da tragédia com os filhos dela, que aconteceu em 1913, que os 2 morreram num acidente de carro e caíram no Sena. Ela também morreu num acidente de carro, inclusive a morte dela foi extremamente estúpida. Os carros não tinham segurança nenhuma naquela época e a echarpe dela enroscou na roda e ela morreu. Inclusive, essa foi a cena mais ridícula do filme sobre ela, que existe um filme também chamado Isadora dos anos 80. Ele é maravilhoso, exceto por essa cena final. Mas enfim, o filme também é um pouco reducionista, por causa que ela era super rebelde, revolucionária, e no fim eles retrataram ela mais como, enfim, uma dançarina. Ela recebeu um convite em 1921 para fazer finalmente essa escola na Rússia comunista, e foi incrível no começo, porque também havia muita pobreza lá e as pessoas não tinham dinheiro nem para comida, e imagina para uma escola com 1000 crianças, né? Então ela acabou podendo ficar só com 50 alunos. Aí ela tomou a decisão mais inocente e infeliz da sua vida apaixonante, que foi ir para os Estados Unidos angariar fundos para a escola dela. É óbvio que lá no auge do macartismo e na caça às bruxas que sempre existiu com o comunismo lá, ela foi rechaçada, ela e o marido dela. Ela era contra o casamento, mas aí, para poder levar o affair dela russo para os Estados Unidos junto com ela, eles tiveram que casar, né? Só que o russo também, ele era escritor e super perturbado, né? E quando eles chegaram lá nos Estados Unidos foi tudo uma... E ela acabou voltando para a Rússia, mais pobre ainda. Na verdade, eu acho que ela acabou nem voltando para a Rússia, porque não ia poder retomar a escola, ela ficou mais endividada ainda, ela foi para a Europa, onde no fim ela acabou morrendo depois. Apesar de todas as tragédias da vida dela, pelo menos ela morreu antes de saber que o comunismo falhou, que o RSS acabou sendo uma desgraça, que, né, muito antes de haver Stalin e toda a desgraça que aconteceu depois, que o capitalismo também não é o sonho da vida de ninguém, que ele apenas pode trazer algum tipo de
sucesso individual, mas o coletivo sempre segue na mesma. E, enfim, a gente vive num mundo que ainda tem guerra por causa da religião, então, no fim, eu acho que morrer não deve ser a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas, de qualquer forma, a Isadora Duncan foi uma mulher maravilhosa e eu vou ler um trechinho dos fragmentos autobiográficos, que é o livro dela que eu tenho. Um trechinho do livro dela, e aí vocês vão entender por que ela era uma pessoa incrível e devia ser muito difícil também. Acho difícil escrever esse livro, acho difícil falar quando eu sei que cada palavra está sendo registrada. Quero que esse livro seja algo que vale a pena deixar atrás de mim. Só valerá a pena se for um livro que ajude as pessoas a viver. Quero dizer a verdade sobre meus amores e a minha arte, porque o mundo todo é absolutamente criado com mentiras. Somos nutridos apenas de mentiras. A maior parte dos seres humanos hoje em dia gasta 25 a 30 anos da vida antes de romper com as mentiras reais e convencionais que os rodeiam. Não sou absolutamente uma artista. Artistas me aborrecem até a morte. Todos os cantores que a gente encontra falando sobre lá bemol que consegue alcançar, todos os violinistas e pianistas falando do tamanho das suas plateias, e os escritores na cifra dos seus direitos autorais. Não, eles não me dão nenhum prazer, esses artistas são idiotas. No concerto, o único artista presente é o homem que escreveu a música que estão executando, e no teatro é o autor da peça. Artistas de teatro são pessoas tolas e egoístas. Todos os artistas, via de regra, são muito exagerados. A arte não é absolutamente necessária. Já vou! A arte não é absolutamente necessária. Tudo o que é necessário para tornar esse lugar um lugar melhor para se viver é amar. Amar como Cristo amou, como Buda amou.